E todo sábado tem vindo bastante. E o trabalho no bem, ele é benéfico mais para nós do que para aqueles que nós assistimos, viu, gente? E quem está envolvido, quem vem, quem trabalha, que sente, tá? A gente precisa colocar aqui que na casa nós temos estudo, tá? Quem tiver interesse, se aprofundar na doutrina espírita. E nós também temos o tratamento magnético, tá? Às terças-feiras, para pessoa com depressão, ou dores, ou alguma doença, pode também vir na quinta-feira conversar com a gente, né? Nós temos atendimento fraterno a partir das 7h30, tá? E a gente então vai orientar aquelas pessoas que estão precisando de um atendimento melhor, tá certo? E é um tratamento gratuito e é um tratamento maravilhoso, tá? O magnetismo, a gente está com uma equipe maravilhosa, estamos estudando muito e tem tido resultado muito bom, né? Seria uma medicina alternativa, né? Uma aliada aí dos tratamentos com os médicos, né? As pessoas vão continuar fazendo o tratamento delas, mas podem ter esse tratamento como aliado, que ajuda demais, é muito bom mesmo, tá? E temos os estudos na casa, que quem tiver interesse, a gente tem os dias de estudo, tá bom? E vamos sortear então? Ai, tá chegando mais gente. Sortear e depois a Rafa vai fazer a prece e depois o seu Valdemar vai trazer essa mensagem linda para nós. E a nossa prece final hoje, gente, vai ser surpresa, viu? Vai ser muito linda. Vai ser uma prece bem diferente. Prontinho? 69. Olha aí na mensaginha, 69. Quem é 69? Número 69, gente, olha na mensagem. Vermelho em cima da mensagem. É você? Ai, que legal! A Edna. Ó, retalhos de nossas existências. Pelo Espírito Acácios. A médium Ed Maria da Silva Nogueira, que é a médium que psicografou. Eu não li esse romance. Não, o senhor é 69, da Edna, que é 69. Edna. Olha lá, vai pegar tudo. Mostra pra ela. Ai, boa leitura. Pode ficar Olha pra lá. você. Pode ficar. É 69. Olha que maravilha, né? É 62. É, da Edna. Rafa, você veio fazer a prece então? Gente, ó, quem chegou um pouquinho atrasado, tem pastel, viu? Se quiser encomendar, ainda está em tempo. Apaga a luz aí, João, por favor. Boa noite. Então, nesse momento, vamos fechar nossos olhos, acalmar nosso coração, nosso pensamento, para que possamos absorver cada palavra que o nosso irmão Valdemar vai estar nos presenteando nessa noite. Vamos agradecer por essa oportunidade tão linda e tão maravilhosa de estarmos aqui reunidos, em nome do nosso Mestre Jesus. Agradecer a espiritualidade que preparou essa casa, esse lar e essa energia tão salutar desde as primeiras horas dessa manhã. E com uma prece vamos dar início. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
orientação do mundo espiritual para que todos nós cristãos, em especial nós espíritas, façamos muitas vibrações, muitas orações no nosso planeta, principalmente no nosso Brasil. Nós estamos fazendo uma campanha, todas as palestras que a gente faz, da seguinte maneira: se cada um trouxer para a casa espírita ou para qualquer templo religioso uma pessoa, a gente vai quase que dobrar os frequentadores. Que seja aqui na casa espírita, que seja na igreja católica, no templo. E dá a sensação que depois da pandemia, as pessoas se acomodaram, parece que preferem ficar no sofá. Enfim, nós precisamos despertar nessas pessoas esse sentimento, essa religiosidade de a gente se aproximar mais de Deus. Então é um trabalho que nós estamos fazendo. Tem casa espírita, nós vamos, até que hoje tem bastante gente aqui. Mas tem lugar que tem 10 pessoas, 8, 12. É até um desperdício, né? Uma casa como essa, uma egrégora tão forte. E até que tem bastante gente. Emmanuel diz que uma das grandes ou a maior caridade que existe é divulgar o cristianismo. Então é por isso que nós estamos aqui hoje para falar um pouco do cristianismo. Antes eu quero cumprimentar a todos, agradecer o convite, estar aqui, é uma honra muito grande. Nós somos cristãos. Se eu perguntar aqui, o que é ser cristão? Eu sou cristão porque sigo Cristo. Acho que uma palavra não é bem assim. O cristianismo foi um projeto sideral, projeto cósmico, projeto divino, projeto de Deus. Foi implantar aqui na Terra esse novo sentimento, uma nova filosofia de vida que existia lá naquela época, sobretudo na região de Jerusalém, onde nós vamos comentar a nossa palestra. Então, esse projeto demorou séculos e séculos para ser concretizado, e vem então Maria, Nossa Mãe Santíssima, que lá no mundo espiritual chamava Sofia. Tem um quadro ali, ó, Sofia. Sofia quer dizer Rainha da Inteligência, em hebraico é Miriam. Então Maria, por que Maria foi escolhida para vir aqui na Terra, para gerar e conviver com o espírito mais evoluído da humanidade? Maria foi escolhida pela sua excelsitude, pela sua pureza, pela sua elevação espiritual. Isso é um ponto. O segundo ponto é porque ela se comprometeu lá no mundo espiritual, conforme disse, chamava Sofia, em não influenciar no apostolado de Jesus. Porque é muito natural e louvável que as mães, meu filho não faz isso, meu filho não vai aqui, meu filho não faz aquilo, até exageradamente. E Jesus, sendo o Espírito Superior, e ele veio para fazer um apostolado, ele não podia ficar, então, sobre essas ordens, sobre essas condições. Então, ela veio pela sua elevação espiritual, eu imagino que lá onde estava, que é um lugar que a gente não sabe nem descrever, devia ter outras Marias também, mas Maria, então, foi escolhida por isso. Então, ele foi escolhido para gerar e conviver com o Espírito mais evoluído, que foi Jesus. Jesus Cristo. Aí eu perguntava, Jesus Cristo, mas por que Cristo? O que é Cristo? Cristo quer dizer ungido, enviado, Filho de Deus. Cada planeta, sistema solar, tem um Cristo, que é o nosso. Então cada planeta tem um Cristo. Aqui é Jesus que veio na Terra. E ele veio fazer o quê? Será que Jesus veio passear aqui em Guapiaçu? Veio dar uma volta por aqui? O que Jesus veio fazer? Jesus veio trazer os ensinamentos do Pai. Como? Através do Evangelho. Haroldo Dutra, aquele famoso orador espírita lá de Minas Gerais, diz que se você pegar os 4 evangelhos e resumir, fica 2 frases. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo.
Nós temos lá em Rio Preto nosso professor Rodrigues, eterno professor Rodrigues, do Eluz, eu comentando com ele sobre isso, ele falou, não, Valdemar, não resume em 2 frases, não. Resume numa frase só. Amar a Deus sobre todas as coisas, se você amar ao próximo, você está amando a Deus. Então, se você pegar o Evangelho, resumir, amar o próximo como a ti mesmo. Então, Jesus veio na Terra trazer os ensinamentos e como nós devemos comportar para a gente alcançar o reino de Deus. Seguindo o quê? O Evangelho. Repetindo o Rodrigues, ele fala assim, você quer ser feliz? Segue o Evangelho. Ou seja, segue as leis de Deus. Então acontece a pequena introdução do cristianismo, porque nós vamos falar de um tema daqui a pouco, que vai contar a história de uma das primeiros cristãos que vieram aqui na Terra. Quando a gente vai contar um fato, nós vamos contar hoje um fato, o óbolo da viúva. Óbolo quer dizer contribuição, ajuda, colaboração, esmola. Quando a gente vai contar um fato, a gente precisa levar em consideração os aspectos político e religioso. Lá em Jerusalém, que foi construído, projetado pelo rei Davi por volta do ano 1010 a.C., o templo. A gente acha que a maioria de nós aqui viemos da igreja católica, e a gente, na igreja o padre falava, Jesus foi no templo, Jesus discutiu no templo, Jesus discutiu com os sacerdotes. Eu ficava pensando, o que é esse templo, né? O templo foi uma obra faraônica, então projetada pelo rei Davi, e onde foi construído? Lá em Jerusalém, no Monte Moriá, onde Abraão levou seu filho Ismael para ser crucificado. Foi uma inspiração divina, você vê que já tinha mediunidade, né, há 1000 anos antes de Cristo. Se bem que a maior prova de mediunidade é Moisés, quando ele escreveu os 10 mandamentos. Então foi construído esse templo, e o templo era uma obra faraônica, ou seja, muito grande, e era uma casa divinal, é uma casa religiosa, onde as pessoas tinham no templo um respeito muito grande. Esse templo foi distribuído algumas vezes, e no ano 34 a.C., o rei Herodes, o rei de Israel na época, reformou o templo. Esse templo, quem que dominava o templo, quem é que organizava a parte política e religiosa, era o Sinédrio. Sinédrio em latim quer dizer conselho. Esse conselho era formado por 72 sacerdotes, e para ser sacerdotes, aqueles que Jesus discutia com ele, precisava ser doutor na lei. E o que era ser doutor na lei? Era saber os 613 mandamentos do Torá, que era e até hoje a Bíblia do judaísmo. Então, foi nessas condições que nós vamos abordar o tema de hoje, a reflexão de hoje, o óbolo da viúva. Conforme eu falei, o templo é uma casa sagrada. Eu não quero entrar em política aqui, mas não tem jeito de não falar. A gente começa a ler a história do templo, e nós pegamos o nosso Senado lá em Brasília, só mudou o número, porque lá era 72, nosso senador acho que é 81. Aí eu perguntei para o professor Rodrigues, mas professor Rodrigues, você não evoluiu nada, faz 2000 anos, e o templo continua, e as pessoas continuam igual. Eu falei, claro, são os mesmos. Não melhorou nada, né? Rodou, porque nós vamos ver durante nossa reflexão que o templo era um lugar onde as pessoas iam lá fazer suas oferendas, que é o caso aqui da nossa palestra, e o que fazia com o dinheiro, a arrecadação? Ficava para eles, né? Como fica hoje. Bom, vamos lá, o óbolo da viúva. Como eu falei, óbolo quer dizer contribuição, ajuda, colaboração. E era na Páscoa, que Páscoa quer dizer libertação, ou seja, libertação do povo judeu sobre o domínio do Egito, feito por Moisés, por volta de 1200 anos de Cristo. Então, na Páscoa, depois da libertação por Moisés, todo ano lá no templo, depois que foi construído o templo,
os judeus iam lá para fazer a sua contribuição, dar seu óbolo para o templo. Repito, o que eles faziam com o dinheiro? Arrecadação, mordomia, secretária, vida boa, roupões. Nada mudou. Eram os mesmos. Entendeu? Então, as pessoas, na Páscoa principalmente, era um dever, era um costume, era uma tradição, ir até o templo e fazer sua contribuição. Então, próximo de Jerusalém, eu fiz um mapinha aqui, olha, eu estive lá em 2011, a gente chega de avião, aqui é Tel Aviv, você sobe, literalmente subindo, 85 km de Jerusalém, 100 km de Nazaré, 34 km da Mar da Galileia. Então, lá em Jerusalém, havia, fizeram, para comemorar a Páscoa, ou seja, a libertação, fizeram uma excursão. Imagina uma excursão há 2000 anos atrás, naquela situação, e o livro que conta essa história, que chama Mulheres Fascinantes na Época de Jesus, fizeram uma excursão para ir então a Jerusalém, ao templo, fazer suas oferendas. Então foi a viúva com sua neta Rebeca, isso consta do Evangelho de Marcos e de Lucas, fazer sua contribuição. Então foi uma excursão, chegaram de manhã em Jerusalém, lá no templo, e a avózinha, ansiosa para fazer sua contribuição, realizar seu grande sonho, porque ela trabalhou a vida inteira e guardou 2 moedinhas, que se chamava lepta. E aí a sua neta Rebeca dizia: vó, calma, o templo ainda não abriu. Então logo de manhã abre os portões do templo, que era uma obra bonita, faraônica, e tinha 2 filhas para fazer a oferta, a contribuição, uma de homens e uma de mulheres. E fazia a filha, chegava lá na frente, tinha espécie de um cofre que chamava-se gasofilácio, e cada um então colocava a sua contribuição. Quem que estava lá e chamou seus apóstolos e fez uma observação? Jesus. Né? Jesus estava lá, chamou seus apóstolos e diz: olha, vale mais essas 2 moedinhas que a vozinha fez lá do que aquela senhora anterior que depositou um saco de moedas. Por quê? Porque foi todo o sacrifício, toda a contribuição que ela pôde arrecadar durante sua vida para chegar aqui e fazer sua oferta. Então vale mais essas 2 moedinhas. Tanto que a gente se preocupa muito em fazer caridade e achar que precisa dar 500 cestas base, não precisa nada disso. Dando com o coração é o suficiente. Bom, fica por aí, porque como eu disse, Jerusalém na época tinha por volta de 30 mil habitantes. E nessa época da Páscoa, nessa época que comemorava a libertação, tinha 120, 130 mil pessoas. Então tinha muita gente lá em volta do templo. E a Rebeca, a neta, preocupada com a avó, foi com ela. Quando foi à tarde, quem tinha dinheiro foi para uma pensão. E quem a avózinha e a neta não tinha nada, encostaram no carroção que os levaram para a Páscoa e dormiram. Chegou lá, dormiram à noite, comeram um pedaço de pão. O que vocês imaginam que aconteceu à noite com a avózinha? Não tem ideia, não? Quem falou que desencarnou aí? Você já leu o livro? Não. Não? A velhinha desencarnou. De manhãzinha, a sua neta, vó, e nada. A vó, ela percebeu que a avó estava morta. Fique imaginando, num lugar daquele, numa situação daquela, sem dinheiro, sem recursos, como é que vai fazer o velório da avó? Enfim, fizeram. À tarde estava voltando, e naquela época já tinha irmãos malfeitores. O que fizeram? Pegaram a Rebeca e a levaram para o matagal
que aproveitaram, o livro não fala se abusaram sexualmente ou não, mas arranharam, rasgaram a roupa, ela desmaia, fica lá no meio do mato. No dia seguinte ela acorda, vem de madrugada, vai aonde? Vai no templo. Chega lá no templo, é o pessoal que estava fazendo a vigilância, a limpeza, e um cidadão lá falou: "Senhor vagabunda, o que você está fazendo aqui? Você não está vendo que aqui é um templo sagrado? O que você está fazendo aqui com essas condições?" Um deles deu uma moedinha e falou: "Ó, passa aí, compra um pão, e você desce umas 5 quadras aqui, lá tem uma casa vermelha, com luzes, toda colorida. O que vocês acham que era essa casa lá?" Bordel. Vem aqui me ajudar, vem cá. É um bordel. Ela chega lá naquelas condições, roupa rasgada, sangrando. Uma moça atendeu e ela então expôs a situação, manda chamar o dono do bordel. E a gente fica imaginando que o dono do bordel, uma mulher, um homem, não tem sentimento, não é assim? Eu pelo menos tenho esse preconceito. Chamou o dono do bordel, ela chegou lá, a hora que havia a moça, a Rebeca devia ter seus 15 anos, chamou a secretária, leva ela lá para o fundo, dá um banho, dá comida, uma roupa, e para ela descansar. Chegou à tarde, ela acordou, e a dona do bordel falou: "Olha, agora você precisa procurar um local, porque aqui você não pode ficar. Você sabe onde que você está?" Ela não sabia nem onde ela estava. Aqui é um bordel, aqui os homens vêm, não respeita, não é no seu lugar. Ela se ajoelhou no pé do dono do bordel e disse: "Olha, deixa eu ficar aqui. Eu sei cozinhar, sei passar, sei lavar roupa, faço comidas." E não é que a dona do bordel aceitou. Ela ficou lá, ela falou assim: "Vamos fazer o seguinte, à noite, a hora de chegar os homens, nós vamos colocar um véu escuro no seu rosto, e você então vai distribuir a comida, os legumes, os guloseimas, e ninguém sabe quem você é. Qualquer coisa você tem um defeito no rosto." E assim foi feito. No segundo dia ela ganhou 2 moedinhas. O que ela fez com as 2 moedinhas? Me ajuda aí. Foi no templo. Ô, secretário. Foi no templo. Chega lá no templo, ela faz a sua oferenda no gasofilácio, que ela depositava. Agora Jesus, 2 dias depois, está pregando no templo. E Rebeca, olha, começa a ouvir Jesus falar. Imagine se Jesus entrasse aqui para falar com a gente, né? Ele ia ficar assim, não é? Ela ficou embebecida de ver a beleza que Jesus falava, o que Jesus falava, o que ele pregava, o que ele dizia, que ele veio para ensinar como é que nós outros conseguimos o reino do céu, pregando a caridade, o amor, a fraternidade. Ela ficou embebecida, ficou lá, conta o livro que, em determinada hora, Jesus a chama e diz assim: "Você vai ser mais uma, ou mais um, daqueles que vai ensinar o reino de Deus." Ou seja, vai ensinar o Evangelho. Ela não entendeu direito, mas ficou lá. Quando ela deu por conta, já era de tarde, ela sai correndo, chega lá, a dona do bordel e as demais mulheres, preocupada, porque tinha sido sequestrada, entre aspas, há uns 2 dias antes. "Não, eu estava lá, fiquei ouvindo." Eles não falavam Jesus, eles falavam Nazareno. Fiquei ouvindo o Nazareno falar, e ele fala umas coisas bonitas, ele anima a gente, ele prega o amor. E que naquela época não existia isso, né? E as mulheres lá ficaram até interessadas. A dona do bordel falou: "Olha, hoje nós vamos receber aqui uma tropa de soldados romanos, porque o ano 70 antes de Jesus, o Império Romano dominou toda aquela região. Então, na Páscoa, como o pessoal ia lá para comemorar a Páscoa, para levar sua contribuição no templo, tinha uma população muito grande, conforme eu falei, que tinha 120, 130 mil pessoas. Jerusalém hoje tem 900 mil habitantes. Então, ia o Império Romano, aumentava os soldados, os batalhões, para ir lá exatamente cuidar da comemoração da Páscoa. Então, vai vir aqui hoje à noite uma tropa com um oficial romano. E assim foi.
Chegou a noite com aquela tropa de gente, aqueles homens ávaros de comida, de mulher, de perfume. E Rebeca então começa com a bandeja a servir as pessoas. Quando está servindo assim, o oficial romano, esses oficiais romanos eram filhos de família rica, de políticos famosos, que precisavam ir num fronte, precisavam ir servir numa batalha para voltar como senador, para ser promovido. Ela está servindo, Rebeca está servindo com o lenço no rosto. O que o oficial romano faz? Arranca o véu, ela fica desesperada, deixa a bandeja, vai para a cozinha, a mulher preocupada, a dona do bordel, vai até ela na cozinha e começa a conversar e explicar. Minha filha, isso aqui é um bordel, aqui é um mundo sem lei. E nesse instante, chega lá na cozinha o oficial romano. Começa a conversar e vê que Rebeca é uma linda jovem, de beleza física, uma áurea espiritual. O que o oficial romano faz? A pega no colo, põe no seu animal, sai galopando e vai na mansão onde ele morava, lá em Jerusalém. Porque os romanos invadiam e pegavam as propriedades. Ela chega lá, meio desacordada, o oficial chama a sua ama, diz assim, cuida dessa moça, põe no meu aposento, que eu vou ficar no aposento dos visitantes. No dia seguinte, ele sai para trabalhar, ela acorda, tipo 10 horas da manhã, assustada. Eu preciso ir embora, onde é que eu estou? Você está na residência do oficial romano, e você vai ficar aqui. Não, mas eu preciso ir embora porque eu vou perder meu emprego, você vai ficar aqui. O oficial chega de tarde, nem toca em Rebeca. No dia seguinte ele sai para trabalhar, o oficial chama sua ama e diz assim, olha, você prepara aqui um jantar com vinho, com perfume, que a hora que eu jantar, que eu chegar do jantar, eu quero sentar e conversar com Rebeca. Vamos ver se você vai matar agora. O que aconteceu naquele momento? Na hora que os dois se encontraram. Viu só? Aconteceu naquele momento aquele que acontece com todos nós, né? Aquele primeiro momento, aquele primeiro encontro, aquela primeira paixão das pessoas, né? Os dois então ficaram encantados. Aí ela já ficou um pouco dona do pedaço. Vocês mulheres, quando conquistam o homem, já fica dona do pedaço, né? Já fica dona da casa. E ela se sentiu assim. No dia seguinte, ele sai cedo para trabalhar, a hora que ele chega à tarde, ela já está no jardim, esperando o seu príncipe. Ele chega, desce do seu cavalo, do seu animal, e Rebeca esperando, ele falou, Rebeca, eu tenho uma notícia para te dar. Eu fui promovido para ser senador romano. Aquilo que eu expliquei. Eles vinham para uma tarefa e depois eles eram promovidos. Eu fui promovido senador, eu preciso me apresentar em Roma dentro de uma semana no máximo. Ela começou a chorar. Ia perder o príncipe encantado. Falou, calma, calma que eu vou para Roma, mas você vai comigo, nós vamos nos casar. Não é a novela da Globo aí? Vocês vão ver daqui um pouco. Aí ele tira do bolso esse oficial romano, engraçado, o livro não fala o nome do oficial. Ele tinha um anel, ele diz assim para ela, para Rebeca, olha, esse anel meu pai deu para minha mãe quando eles se casaram, e minha mãe me entregou e diz assim, quando você encontrar um grande amor da sua vida, você entrega esse anel. Não tinha outra, né? Foi na hora. Aí ela aceitou para ir com ele, mas ela tinha duas dúvidas e precisava explicar para ele qual era. Ela tinha sido violentada e ela se tornara cristã, que era uma novidade na época, e os judeus, os romanos, não aceitavam o cristianismo naquela época ainda. Estava começando. E aí ela diz assim, eu conto, não conto, e falou, olha, eu tenho que te contar duas situações da minha vida. E contou para ele, ele diz assim, tem uma frase de um escritor que eu não sei exatamente de quem é, que diz assim, olha, esqueça o passado tenebroso, não fique eufórico o futuro
e vive alegremente o presente. A gente é assim, a gente fica se lamentando o passado, esse problema que a gente viveu, ou então fica iludido com o futuro e esquece de viver o presente. Falou para ela, esquece isso aí e vamos nos casar e vamos para Roma. Chega em Roma, a viagem, dá uma palestra para contar a história dessa viagem. Chega em Roma, imagine só, uma moça do interior de Israel, naquele mundo que só tinha areia, não é bem areia, mas é calcário, agora se encontra em Roma. Roma já tinha 700 anos, já tinha 100 mil habitantes. Uma menina lá do interior, como é que ela se sente em Roma? Completamente perdida, né? Igual a pessoa que vem do interior do Nordeste, se sente em São Paulo, perdido. Mais ou menos igual. E ela, aquele mundo de pouca, usar uma expressão aqui, pouco conceito, mas então eles foram casados para Roma. Eu vou pular a história aqui durante 30 anos, durante 32 anos, porque nesse período eles tiveram 3 lindos filhos, tiveram uma vida maravilhosa. Só que Rebeca, o que ela ouviu lá no templo? Os ensinamentos de Jesus. E ela então, durante esses 30 anos, praticou o que Jesus ensinou. E nós, né? E nós, vem aqui, ouve a palestra, e eu sou o primeiro, hein? Só eu ser o primeiro a melhorar. Parece que eu pioro. E ela então, durante 30 anos, ela ia nas catacumbas onde os cristãos romanos se encontravam, levava remédio, levava comida, porque o marido, agora senador romano, tinha muitos recursos. Ele não se tornara cristã, mas ele contribuía para que ela fizesse então esse trabalho. Durante tantos e tantos anos, ela rotineiramente ia nas catacumbas e ajudava o próximo, conforme Jesus pregou. Bom, o marido dela não se tornara cristão, mas já se percebe que é uma pessoa de sensibilidade. O imperador romano daquela época chamava Nero. Ele era bonzinho, ele matou a mãe só. E aí o senador chegou Nero, o imperador, disse, imperador, é o seguinte, o senhor mata as pessoas, os cristãos, o senhor precisa ser um pouco mais condescendente, ser mais, respeitar as pessoas. O que o imperador fez com ele? Matou ele. Ei, secretário igual meu hoje, hein? Não matou não, mas mandou prendê-lo. Quem que lê o livro aqui, Paulo de Estevão? Então vou fazer uma perguntinha bem simples. Onde é que Paulo foi preso lá em Roma? Quem lê o livro 4 vezes igual eu? Paulo foi preso no ano 64 lá em Roma, por esse mesmo Nero, na Torre Antônia. É uma prisão que quem já foi ou quem vai em Roma, já foi lá em Roma, no Coliseu, ao lado do Coliseu tem ainda os pilares lá dessa prisão Antônia ou Amalfitana. E quem estava preso ali do lado? Acabei de perguntar. Paulo. Será que é tudo coincidência, né? Vocês veem que acontece algumas coisas na vida da gente, falando, nossa, mas que coincidência. É nada, a misericórdia divina vai organizando de uma tal maneira. Eu até contar um fato. Semana passada eu fui com o meu companheiro fazer uma palestra lá perto de Schmidt, em um bairro lá bem distanciado. Eu me perdi lá no meio desse bairro. Vocês acreditam que para um cidadão, num lugar escuro, eu pergunto assim, escuta, eu preciso ir no centro assim, fala, vem cá, eu te levo lá. Será que é coincidência? Eu ia me perder, ia perto da entrada para ler a palestra. Então a misericórdia divina nos ampara, Então esse agora senador romano fica preso ao lado do apóstolo Paulo. E durante vários dias, então, Paulo vai ensinando
senador, os princípios cristãos. A esposa dele, Rebeca, não sabia que ele estava preso, porque era normal ele viajar em tarefas do exército, dos romanos, e não sabia. Ele estava reunido numa dessas catacumbas para fazer aquele trabalho que ela fizera durante tantos anos, e chegou a guarda pretoriana, que era a guarda do imperador, e prendeu todos eles. Uns já foram sacrificados, outros foram presos, e uma parte deles, em fila indiana, foram para a arena nos circos romanos, que era aquela grande festa que acho que todo mundo que assistia o filme romano, onde jogavam os primeiros cristãos, por isso que eu falei no começo do cristianismo, jogavam os primeiros cristãos para os leões. Ela entra na arena, imediatamente ela é estraçalhada e aí ela desencarna. Quem vem recebê-la com uma luz bonita, uma luz argentina, uma luz vinil, uma claridade? Quem vocês acham que veio recebê-la? A vozinha. E nós? E nós, hein? A hora que tinha um orador espírita lá em Brito, Alcântara, ele falava, e a hora que a gente bater com as 10, hein? Fechar o caixão, para onde é que nós vamos? Só que está pensativa aí. Não é bom para a gente fazer uma reflexão hoje, na quinta-feira aqui? Nós vamos para onde nós praticamos aqui na Terra. Só. Porque é uma passagem. A morte que é? É uma passagem desse plano para o outro. Se você é uma boa pessoa, um bom cristão, uma pessoa do bem, é claro que você vai para um lugar do bem. Agora, você faz tudo em desacordo com os ensinamentos, você vai para onde? Você vai para a luz ou vai para as trevas? Então, o marido sai da prisão, o livro não conta quanto tempo ele ficou lá com Paulo, porque Paulo ficou pouco tempo também. Ele pega os 3 filhos e volta lá para Galileia, onde tudo começou. Então, voltando, quando a gente morre, a gente vai para algum lugar. E a morte é uma continuação da nossa vida. Se a gente fizer coisas boas, vamos para algum lugar bom. Se fizer coisas ruins, é causa e efeito, né? Você vai colher o que você plantou. A vida vai te devolver aquilo que você pratica, aquilo que você faz. Não tem segredo. A vida te devolve aquilo que você faz. Então, o que nós podemos concluir desse raciocínio, dessa história, que a princípio parecia ser a história da Globo, mas prova que os ensinamentos dos primeiros cristãos? E outra coisa, esses primeiros cristãos, os apóstolos, essa história, quem leu aí há 2000 anos? Lívia, foi igualzinho, não foi? A história foi igualzinho. Então, esses primeiros cristãos saíram de planos celestiais, evoluídos, e se dispuseram a vir aqui na Terra para ajudar a pregação e desenvolvimento do cristianismo. É isso que eu falei no começo sobre o cristianismo, que nada é por acaso, tá? Então vieram aqui para dar o testemunho, para nos ajudar, para orientar como é que nós devemos fazer. E nós somos gratos a isso? Alguém aqui reza agradecendo isso? Alguém aqui reza agradecendo o calor, o frio, a chuva? As comadres aqui, se estiver chovendo, reclama. Se estiver fazendo frio, reclama. Se tiver calor, reclama. A gente só reclama. Então nós somos assim. Isso é uma inerente do ser humano. A gente agradecer. Por exemplo, faz um frio terrível, um frio. Eu então fico... Nós temos que agradecer. Um frio terrível. Quantos insetos, bactérias, essas coisas matam? Que poderia nos causar alguma doença depois. O sol. Eu estive nos Países Baixos, lá na Finlândia, Noruega, na Dinamarca. Lá tem 6 meses
Você só vê lusco-fusco e só tem 6 meses que só tem sol, não tem a noite. É um país que não tem pobre, não tem dificuldade, não tem problema nenhum, e, no entanto, são os países que mais têm suicídio. Eu estava lá e fui perguntar para o nosso guia: escuta, mas aqui está tudo perfeito, tudo beleza, mas o maior índice de suicídio aqui nessa região é chamado dos Países Baixos, porque não tem o sol. Durante 6 meses, é lusco-fusco, as mulheres ficam com banho na pele, não pode sair de casa, não tem o sol, que dá energia, claridade para nós. A gente agradece o sol, só reclama de sol quente. Quando chove, mesma coisa. O ar. Quem que agradece o ar? Lá começou a pandemia, teve um italiano, um ancião de 90 anos, ele foi internado de Covid. Ficou lá 10, 15 dias, igual eu fiquei no hospital. Quando ele ficou bom, o médico deu alta. Na hora que ele estava saindo do hospital, apresentaram a conta, ele começou a chorar. Uai, o que o senhor está chorando? O senhor ficou bom, vai embora. Ele falou: você sabe que eu estou chorando? Porque eu fiquei aqui 15 dias e para respirar eu precisei pagar. Eu tenho 90 anos e eu nunca agradeci a Deus que eu não precisei pagar nada o ar que eu respiro. Não é uma reflexão? Então, a gente agradece o ar, o sol, a mãe natureza, nada disso a gente faz. A gente só pensa na gente, né? É porque hoje eu tenho que fazer isso, hoje eu vou fazer isso, hoje eu vou fazer isso, e espera, esquece que a gente precisa pensar em fazer o bem para alguém. A pessoa fala: mas eu não posso dar cesta básica, eu não posso. Não precisa, gente. A vozinha que levou 2 moedinhas. Liga para um amigo que está com problema, pessoa que está depressiva, faz uma visita. Como é que você está? Está tudo bem? Tá? Um abraço. Se precisar de uma coisa, você me liga. Encontra alguém, dá um sorriso. Bom dia. Quem fala bom dia, boa tarde, boa noite? Bom dia. Bom dia, que seja um dia bom mesmo. Eu falei para a pessoa assim: bom dia. Por que bom dia? Você não sabe se vai ser bom o meu dia. Então tem de todo jeito, né? Então, como reflexão, vamos pensar da gente ter mais despertamento. Aqui já veio o Paulo Lucas algumas vezes, não veio? Ele não usa essa expressão toda vez. Esse tem a palestra dele, ele falava que a gente precisa acordar. Lá acordar tem cor, né? A gente precisa acordar para as coisas divinas. A gente precisa sair desse comodismo nosso que a gente vive, nosso, porque todos nós somos assim. Só o Chico Xavier que não era assim. Para as coisas despertar, para caridade, para fraternidade. Não custa nada a gente ligar para um amigo e dizer: olha, você está precisando de alguma coisa? Não liga não. Pensa assim: eu vou ligar para ele, vai pedir coisa para mim? É assim que a gente faz. Então, olha que frase bonita, ó. O amor libera a dor. Você pode estar com algum problema aí. Se você praticar uma ação, você vai ver que você fica melhor. Vou contar uma história que domingo um palestrante foi lá no nosso centro e contou. Ele trabalha lá no escritório e tinha um amigo, tem um amigo que ele andava meio triste, meio aborrecido, meio... Como é que chama a palavra que eu falo lá? Eu esqueci. Macambuzo. Lá em Portugal usa muito a expressão macambuzo. Macambuzo quer dizer meio triste, meio aborrecido. E aí bate um dia na consciência dele, estava chovendo, frio. Ele falou: vou passar aí no mercado e vou comprar uma marmita. Chegou lá no mercado, ele comprou 2 marmitas. Uma com arroz, feijão e tal, e uma outra com
é um pedacinho de carne, um pedacinho de linguiça, coisinha simples. Não precisa dar uma cesta. Isso é inspiração divina, gente. Essas coisas, a gente, quando toca aqui assim, né, a gente acorda. Pegou essa marmita, está indo para casa, uma avenida, para lá o carro, um pouco mal estacionado, e veio uma madame lá e começou a buzinar, e ele já, querendo dar um esperro que eu daria, né? Não, mas eu estou aqui para fazer uma caridade. Aí ele parou assim e viu uma pessoa encaracolada, quietinho, com frio, chovendo, e parou lá e se aproximou dessa pessoa. Assim, um cachorro muito bravo. O cachorro latiu, e ele esperou um pouco, daí um pouco, esse senhor que estava lá, todo com frio, com fome, chegou nele e falou: meu senhor, pode vir. E esse amigo dele perguntou: mas o senhor está aí desse jeito, quietinho, o que está acontecendo? Ele falou: estava rezando para Deus mandar um anjo me trazer comida. Aí eles ficaram conversando um pouquinho, ele abriu a marmita dele, começou a conversar, e abriu outra marmita e deu carne para o cachorro. Ele falou: mas eu trouxe para o senhor, não trouxe para o cachorro. Eu falei: não, ele é meu único companheiro que eu tenho nessa vida. Eu não tenho família, não tenho amigos, então ele também precisa comer. Ó, o amor libertou a dor que ele estava sentindo. Ele vai para casa, fazia muitos anos que ele não conversava com o irmão dele. Toca o telefone, quem que era? A minha secretária? O irmão dele. O irmão dele. O irmão dele telefonou: olha, vamos lá na casa do pai, que o pai não está bom, nós precisamos conversar com o pai. Então, ele já sentiu outra pessoa. Tem um hormônio que chama ocitocina, chama o hormônio do amor, que quando você faz um bem, quando você faz uma caridade, você sente uma libertação, se sente aliviado, se sente bem. Por quê? Porque você recebe uma energia. Tem uma frase que diz assim, grava aí, minha secretária, grava aí, ó. Fazer o bem faz bem. Fazer o bem faz bem. E se fazer o bem faz bem, por que nós não fazemos o bem? Preguiça. Acomodação. Então, gente, está na hora aqui, estou dentro do horário, hein? Eu vou contar a última história para vocês. Tinha um bilionário lá na África, na Nigéria, que ele foi entrevistado na televisão e a entrevistadora perguntou assim: fulano, qual foi o momento mais feliz da sua vida? Você é um homem bilionário, conta para nós aqui, para os nossos espectadores, saber qual foi o momento mais feliz que o senhor teve na sua vida. Foi quando o senhor comprou uma frota de avião? Não. Foi quando o senhor comprou uma frota de navio? Não. Foi quando o senhor comprou um posto de petróleo? Não. Então, quando foi? Olha, eu tenho uns amigos lá em Guapiaçu, que tem um centro lá, e me pediram 250 cadeiras de roda. Eu comprei. Só que é o seguinte, isso aconteceu comigo, hein? Tinha um senhor lá em Coreto, chamava-se Antônio. Ele era viciado em fazer caridade, vamos usar a expressão bem assim. Ele chegava lá em mim: Ademar, estou fazendo um barraco lá, quanto é, seu Antônio? Tá, Ademar, estamos precisando tanto da cesta básica. E foi, durante um tempo, um dia ele chegou em mim e falou: ó, você está me dando essa cesta básica, você precisa ir comigo lá entregar. Eu fiquei meio sem jeito, né? E acabei indo. E graças a isso eu estou aqui falando com vocês hoje. Então esse milionário comprou as cadeiras de roda. Só que chegou as cadeiras de roda, o pessoal aqui de Guapiaçu falou: olha, você tem que ir lá agora no asilo com nós e entregar as cadeiras de roda. E ele, será que é coincidência também? Ou a misericórdia divina que vai trabalhando? Falei: eu vou. Imagina um homem com tantos problemas, com tantos negócios, se dispõe a sair dos seus afazeres para ir no asilo entregar as cadeiras de roda.
Chega lá, entregou aquela alegria das crianças, dos velhos, brincando com as cadeiras de roda, ficou ali um pouco, e daí um pouco ele falou, bom, então vamos embora. E toda vez que eu conto isso, eu me emociono. Ele está saindo, e vem uma criança lá de longe e fala, tio, tio. E você chega, agarra na perna na calça da perna dele e diz assim, tio, deixa eu olhar bem para o seu rosto, no dia que te ver no céu, eu quero te agradecer em meu nome e em nome de todos aqui que receberam a cadeira de roda. Foi o dia mais feliz da vida desse homem, que tentava ter bilhões, bilhões e bilhões e não ter paz, tranquilidade. Ele fazendo isso, ele alcançou uma calma, uma alegria, uma felicidade, que a gente, quando faz o bem, acontece isso com a gente. Se fazer o bem faz bem, por que nós não fazemos o bem? É só, a gente precisa despertar, precisa acordar para a vida. Não precisa ser milionário para fazer o que esse homem fez. Venha aqui ajudar a cortar os legumes sábado, sai aí para ajudar a entregar um pão. Então, coisas tão simples, mas a gente que quer ficar lá no sofá, vendo BBBB, vendo a novela das Globo, os homens querem ver o Corinthians e esquece do próximo. Ou seja, a gente só lembra da gente, só quer saber da gente. E a gente esquece as coisas de Deus. Francisco de Assis gostava muito de cavalgar. E ele, em determinado dia, saiu na redondeza lá de Assis, numa floresta, chegou perto da floresta, no meio da floresta, ele encontrou um leproso, o leproso falou, ô senhor, me dá uma esmola. E ele pegou umas moedas e jogou. Igual nós fazemos, né? Na Rio Preto tem muita gente na rua, eles chegam lá e a gente joga uma moeda assim para se ver livre dele. Aí ele ficou cavalgando, voltou, encontra o homem outra vez. Senhor, me dá uma esmola. Aí bateu aquele sininho na cabeça dele, né? Ele desce do cavalo, dá um abraço e um beijo na face do leproso. Diz que ele ganhou umas 10 encarnações só com esse ato. Será que a gente desce do cavalo? Mas ele não desceu do cavalo, desceu do orgulho que eu precisava aprender, que não aprendo. Precisamos descer do cavalo, descer do nosso orgulho, para a gente então ser mais cristão, ser mais humilde, ser mais caridoso, mais fraterno e mais amigo. Muito obrigado. Nós vamos ler umas frases aqui do Augusto Cury. Jamais desiste das pessoas que você ama. Jamais desista de ser feliz. Lute sempre pelos seus sonhos. Pessoa que não tem sonho, hein? Seja profundamente apaixonado pela vida, pois a vida é um espetáculo imperdível. Nas horas que ela falou que vai fazer um encerramento diferente, eu trouxe meu tenor aqui, nós vamos cantar Quanta Luz, como prece de encerramento, e depois de Quanta Luz, quando todos se levantam e abraça o seu companheiro do lado. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do
fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. Agora vamos levantar, cumprimentar o companheiro do lado, respeitosamente.